Olá, seja bem-vindo a mais um Nefrotalks. Eu sou o Dr. José Neto, clínico geral e nefrologista aqui na cidade de Belo Horizonte, diretor de ensino, pesquisa e inovação da Nefroclínicas. Mais uma vez tem aqui comigo meu grande amigo, mentor, colega e irmão, Dr. Fernando Lucas. Nós vamos conversar hoje a respeito de aspectos nutricionais da DP. Aspectos nutricionais que eu vou fazer uma parte aqui. Até 6 anos atrás eu sabia menos disso do que minha avó, literalmente falando. Porque minha avó falava assim, esse negócio de óleo de soja não funciona. E ela queria cozinhar na banha e eu achava que não. Então realmente eu entendia menos do que ela. Até que num evento em São Paulo, a gente tomando um café da manhã, eu e Fernando, eu chego com meu pratinho humilde lá, com fruta, pãozinho integral, ricota. Mais pão do que fruta. Bem mais pão do que fruta, suco de laranja, natural. Eu falei, olha, tô arrebentando. Sento e olho pro maluco do lado, o cara comendo ovos, bacon, presunto de parma. Eu falei, cara, você vai morrer, velho. Olha, perdi 26 quilos, era hipertenso, controlei minha pressão, tô me sentindo muito melhor. Como assim? Low carb. Low carb. Nunca tinha ouvido falar a respeito da tal da low carb. Mas aquela conversa mudou minha vida e a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso aqui hoje. Eu falo, Fernando, que a alimentação interfere só em 2 coisas na vida da pessoa. Na qualidade da vida e na sobrevida. Só essas 2. Só Mais isso. nada. Coisa pouca, sabe? E médico, de maneira geral, e eu fui um desses, tem a maneira ou de não valorizar, ou de terceirizar, ou de empacotar isso dentro de uma diretriz e achar que está fazendo o correto. Então, acho que a gente pode, de uma certa maneira, dentro daquela nossa agenda, agora que você pega aspectos nutricionais da DP e vai para a literatura, basicamente você vai achar desnutrição. Obviamente, nós vamos conversar a respeito disso, mas eu queria falar também do outro espectro, da obesidade e principalmente daquela obesidade com uma desnutrição proteica associada, que é o famoso... Eu tenho um grande amigo, educador físico lá do Rio, o Rafa Lund, que fala que é o fordo, ou a forda. O que é isso, Rafa? Não, o fraco gordo. Não é o Exatamente. fordo. Boa. Boa. Então, acho que a gente vai falar um pouquinho desses espectros. E se der tempo, eu acho que dá para a gente falar um pouquinho também a respeito de constipação, que tem tudo a ver aí com o tema aspectos nutricionais. Pode ser? Topa? Bora. Você Vamos manda. lá. Eu queria começar a falar pelo mainstream, que é quando você vai procurar alguma coisa na aspectos nutricionais independentes, normalmente você acha algo relacionado à desnutrição proteico-energética. E eu, de uma certa maneira, na realidade, eu ainda me sinto meio que num vácuo para classificar um sujeito como sendo desnutrido normal, vamos colocar assim, desnutrido leve, moderado ou grave. Isso não é uma coisa tão palatável no meu modo de ver, até porque você tem inúmeros parâmetros bioquímicos, parâmetros de massa magra, parâmetros de IMC, parâmetros de ingesta nutricional. Mas no fundo, cada vez eu me convenço mais que o olho clínico ele vale muito mais. Eu queria sua percepção a respeito desse tema para a gente entrar especificamente no assunto. Então, Netão, eu acho que essa percepção clínica longitudinal, ela é muito importante. E aqui, a inserção da diálise peritoneal dentro daquele contínuo da assistência médica que o nefrologista implementa, ela é muito importante. A gente já comentou aqui no Nefrotalks que o nosso programa Nefroclínicas, o programa de DP, ele é um programa preferencial, boa parte dos nossos pacientes começam em diálise peritoneal e boa parte deles são egressos do consultório do nefrologista. Então esse olho clínico, ele permeia toda essa evolução. Você conhece o seu paciente. E esse conhecer o paciente, ele ajuda muito nessa percepção, ainda que subjetiva, do estado nutricional. E ela é útil, inclusive, na hora de indicar a terapia, né? Até nesse momento, essa percepção clínica mais acurada, que vem com o acompanhamento longitudinal do seu paciente, ela é uma ferramenta muito,
muito útil. Concordo contigo, às vezes são ferramentas subliminares, é essa percepção mesmo, bastante subjetiva, que o paciente ele não está indo bem do ponto de vista nutricional. E isso acaba sendo uma ferramenta útil tanto para a tomada de decisão na condução cotidiana, ordinária do caso, mas também na indicação da terapia. Então, eu valorizo muito esse olhar aí longitudinal, e um programa de diálise peritoneal inserido dentro de uma linha de cuidado ajuda muito, né, Neto? Sem dúvida. Na utilização desse olho clínico. E eu queria até aproveitar isso que você levantou e que você falasse um pouquinho mais a respeito dessa questão desse contínuo, né? Porque, por vezes, a gente acaba tendo aquele paciente que chega meio que num pronto-socorro, descobre de supetão que é um renal crônico, cai em diálise, seja ela em hemo ou peritoneal, atualmente hemo, no susto. Mas o nosso dia a dia, né, dentro da Nefroclínicas, a gente cada vez mais, em função do programa do tratamento conservador, a gente tem conseguido caminhar junto com o paciente e, em última análise, levá-lo de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila para a TRS, tanto do ponto de vista técnico, quanto também do ponto de vista cognitivo, né? A questão de se você trabalhar, que está chegando a hora, de que uma hora isso aí vai vir para o bem. E aí, dentro dessa questão nutricional, o que você percebe nessa transição quando o paciente está ali, baixou da taxa de filtração glomerular de 15, quiçá 10, o que ele demonstra do ponto de vista nutricional? Você fala assim, opa, peraí, precisamos fazer algo. Então, eu vou te dar uma percepção de dois cenários diferentes, tá, Neto? Um cenário, nesses dois cenários, o diálogo, a comunicação médico-nutricionista é fundamental. Então, um programa de tratamento conservador robusto, ele só existe com uma nutricionista atuante, afinada com a equipe médica, falando a mesma língua. Isso é muito, muito importante. Felizmente, a gente consegue fazer isso com bastante efetividade lá na clínica. Temos uma nutricionista brilhante, eu faço aqui uma menção honrosa a ela, a Thaís. A gente consegue, numa relação empática, efetiva, proativa, proporcionar aí esse cuidado para os nossos pacientes. Então, portanto, aquele paciente que eu já estou numa sequência de linha de cuidado, desde estadios mais iniciais da doença, a coisa ela vai mais fácil. São pequenos ajustes ao longo do tempo. A inserção das orientações nutricionais ela é menos traumática. Eu diria que ela é bastante tranquila ao longo dessa linha de cuidados. Mas eu tenho também situações nas quais o paciente chega para mim eventualmente por uma segunda opinião, ou aquele paciente que alguma vez na vida teve contato com orientação nutricional e chega para a gente já numa fase avançada, estadio 5, no status urêmico, e aí a gente vai inserir o paciente dentro do nosso programa nesse momento. E aí a percepção é um pouco diferente, porque não é incomum esse paciente que já vem com alguma orientação, ele ter orientações muito restritivas. E eu te confesso que hoje, dentro dessa nossa experiência e dessa nosso desenho de linha de cuidado, os pacientes se surpreendem. A orientação nutricional nessa fase pré-dialítica, para esse subgrupo que eu estou descrevendo, ela chega a ser surpreendente, porque ele deixa de ter uma dieta restritiva e passa a se alimentar mais. No primeiro momento, eles de fato se assustam, sabe? Então, isso não traz nenhum impacto, pelo contrário, a gente consegue ganhos nutricionais substanciais. Então, essa restrição muito severa, muito intensa nessa fase pré-dialítica, ela precisa ser olhada com um olhar bastante crítico, porque isso, na verdade, pode agregar inúmeros eventos adversos para os pacientes, dentre eles a questão do desgaste ou da perda proteico-calórica, né? Então, esse desgaste, né, por falta de um termo melhor em português, proteico, calórico, ele tem um impacto muito substancial na evolução do paciente.
esse paciente desgastado, sarcopênico, fraco, ele evolui mal. Ele evolui mal em vários aspectos. Esse é um paciente que se infecta mais, então é um paciente que tem mais flancos aí para agravos infecciosos. É um paciente que ele evolui pior do ponto de vista cardiovascular, né? Então a evolução ele é pior. Ele evolui pior do ponto de vista do status clínico, né? Sobretudo o paciente mais idoso. Então a preservação dessa condição proteico-calórica pré-dialítica ela é muito importante, sabe? Então eu vou te falar que eu mais resgato do que restringo em Idem, última análise. idem. E vou te falar o seguinte, a Sociedade Internacional de Nutrição Renal e Metabolismo, ela parametriza desde 2008 dados bioquímicos, dados de composição corpórea, massa magra, composição da própria composição da dieta. E no fundo, é impressionante como que você consegue, o paciente entra na sala, com menos de 5 minutos, você dá para perceber, vai bem, vai mal. Né? E aí, de repente, você pega algum parâmetro, e vamos deixar bem claro, eu não estou dizendo aqui que albumina não se presta para nada, que IMC não se presta para nada, mas às vezes você tem uma albumina que está aquém do que você gostaria e o paciente está relativamente bem. E vice-versa, né? Às vezes você tem uma albumina que está aparentemente boa e o paciente não vai tão bem. Então, eu acho que essa busca incessante por números na medicina, isso não é só no contexto nutricional, é algo que, por vezes, mais atrapalha do que ajuda, principalmente em extremos, nessas situações muito limítrofes, onde, às vezes, colocar o paciente em diálise para ele vai ser melhor do que ficar postergando mais 2, 3 meses e ele definhando, literalmente, né? Fernando, Exatamente. eu queria aproveitar isso que eu acabei de falar para falar da albumina. Porque a albumina, por mais que seja um desfecho substituto, ou seja, ninguém morre de albumina baixa, não é isso, mas ele é um bom parâmetro para uma série de desfechos clínicos, né? Inclusive associação com morte. Eu queria que você falasse um pouquinho de prós e contras do uso da albumina, principalmente no cenário da diálise peritoneal, como um marcador a ser buscado para melhora de desfecho do paciente, desfecho clínico. Então, primeiro é destacar a importância dela como um preditor de desfecho, né? Desfechos importantes. Então, é um parâmetro a ser valorizado, tanto a albumina quanto a pré-albumina. A gente acaba usando de maneira prática aí mais a albumina. E ela, na verdade, é um reflexo dinâmico de 3 parâmetros que se interrelacionam. Ela tem relação com o aporte proteico, ela tem relação com o catabolismo proteico e ela tem relação, no caso específico das terapias dialíticas, seja hemo, seja peritoneal, com a perda proteica. Então, a interseção dessas 3 determinantes que vão resultar aí numa albumina maior ou menor. Então, você sempre tem que ter em mente isso: o aporte, o catabolismo e a perda. Do ponto de vista de perda, Neto, acho que já cabe aqui uma orientação para a turma. Todas as terapias dialíticas elas redundam em perda de albumina. A hemodiálise um pouco menos. Então, ordem de grandeza aí, um paciente em hemodiálise perde por sessão, aí em termos de aminoácido, tá? Vai perder aí 5, 7 gramas de aminoácido em uma sessão de HD. Já a diálise peritoneal, em termos médios, o paciente ele perde aí 10 a 15 gramas de proteína numa sessão de DP. Claro que isso vai variar de acordo com a prescrição, com o perfil do transporte peritoneal, mas não é desprezível, né? A perda proteica na diálise peritoneal, ela é significativa. A gente brinca, né, Netão? O paciente perde um bife, né? Numa terapia dialítica típica. Obviamente, isso tem um efeito cumulativo que precisa ser considerado na hora da sua prescrição terapêutica nutricional. A ingesta também ela sofre a ação de uma série de determinantes, então inúmeros determinantes que são comuns, são prevalentes nessa população, vão afetar o aporte proteico, exemplo, gastroparesia,
medicamentos, a própria, naqueles estágios iniciais, o próprio status acidótico, ele pode ter algum efeito hipoanorexígeno, né? Então, assim, é uma população que tende a ter um aporte um pouco menor. A diálise peritoneal, ela oferta glicose, e essa oferta de glicose per se, ela pode também reduzir reduzir a fome, aumentar a sensação de saciedade do paciente, e isso também ajudar na redução do aporte proteico. E as situações de hipercatabolismo também, elas são nossas conhecidas, né, Netão? Então, infecções, um paciente em diálise peritoneal que está com a peritonite, um paciente em HD com infecção relacionada a catéter, essas intercorrências críticas que os nossos pacientes eles apresentam, todas elas têm um impacto aí no catabolismo proteico. E aí existe um outro interveniente fundamental, importante, que não pode ser esquecido na albumina sérica, que é a inflamação, né? Então, além desses três fatores que eu acabei de mencionar, o contexto ou o milê inflamatório, ele vai provocar uma redução na albumina sérica, né? A produção hepática de albumina ela é reduzida, e a albumina, nesse contexto, ele é considerado um marcador negativo de inflamação, em contraposição, por exemplo, aos marcadores positivos. O clássico, aí, o mais fácil da gente utilizar é o PCR. Eles caminham em direções opostas, né? Aquele paciente inflamado com PCR alto, ele pode ter uma albumina baixa. Existe um outro fator que também não pode ser negligenciado, que tem impacto na albumina, é a hipervolemia. Então, a dosagem bioquímica da volume, da albumina, é quantidade dividido por volume. Então, o componente volêmico da mensuração bioquímica dessa substância também pode trazer algum impacto eventual. Então, com isso aí, a gente fecha os potenciais intervenientes na albumina sérica, né? Então, E eu vou colocar mais um, Fernando, que é algo que relativamente frequente, paciente incidente em DP, com aquelas síndromes nefróticas muito graves, com diurese residual, ele está perdendo muita albumina ali pela urina e ainda passa a perder também pela DP. perfeito. É Então, outro. esses pacientes também podem ter, e às vezes normalmente o paciente está bem, mas a albumina dele nem tanto, né? Com relação a isso que você comentou, só alguns dados para o pessoal. Em relação, comparando hemodiálise e DP, a albumina sérica tende a ser 0,2 a 0,3 menor no paciente em DP do que em HD, mas isso, nenhum trabalho conseguiu demonstrar que isso, do ponto de vista clínico, que isso é relevante, que é significativo, mas é um fato. E eu achei um trabalho, preparando aqui para a gente conversar, um trabalho do Mehrotra, do grupo californiano do Mehrotra, que é uma coorte onde ele demonstrou que pacientes em DP, mais de 60% deles têm uma albumina menor do que 3,8. A gente trabalha aí com um número que varia entre 3,8 a 3,5, como sendo, vamos colocar, aquele número cabalístico, mas para o pessoal ter ideia de que realmente é algo bastante frequente, e a gente vai falar um pouquinho de como correr atrás disso, do ponto de vista não do número, mas de melhorar o status nutricional dos nossos pacientes. Você tocou Então, em alguns pontos. só para fazer um destaque, assim, do ponto de vista prático aí para a turma que está nos vendo, então como é que a gente trabalha na nefroclínica do ponto de vista de meta, né? Então, para a nossa população de pacientes em DP, a gente persegue uma albumina maior ou igual a 3,5. E nos pacientes, na verdade, é igual para HD ou DP. Há programas que dividem nos pacientes em peritoneal, em HD, eles colocam uma meta de 4. E você tem razão. Talvez o valor ótimo fique aí algo próximo de 3,7, 3,8. Mas o DOPS mostra claramente que a partir de 3,5 nos pacientes em diálise peritoneal, dado observacional, obviamente, a taxa de mortalidade ela reduz de maneira muito significativa, a partir de 3,5. Então, esse é o racional nefroclínicas, né? A gente usa aí muito essas observações oriundas do DOPS.
Show. Outra coisa que eu acho que é importante, Fernando, é não se prender no dado transversal, no dado pontual, né? Às vezes o paciente está ali com 4,2, 4,3, de repente ele começa, né? 4, 3,7, 3,6. Não, está acima do seu valor de referência, mas ele na sua cara ele está piorando. Em compensação, você tem aquele outro que estava com 2,7 e de repente está com 3,4 e fala assim, eu estou muito bem, eu estou melhorando nitidamente. Então, esse olhar longitudinal também faz toda a diferença na hora que eu pego no indivíduo. É óbvio que a gente acaba trabalhando também com médias, né? A gente trabalha com grupos populacionais, então a gente quer saber como é que a clínica como um todo está andando, mas na hora que você está olhando para o seu paciente, isso é muito importante. E eu vou te falar, eu estou dando o exemplo da albumina aqui, mas serve para tudo, né? Serve para KTV, isso serve para proteinúria, isso serve para a própria creatinina, né? Então é Ô, Netão, importante mas a lembrar. albumina é uma ótima lembrança. Lembrando que a albumina, ele é um dado, ele é um exame laboratorial que tem uma variância muito grande. A variância esperada é de até 20%. Então você veja que tomar valores pontuais é de fato muito, muito perigoso. Isso é uma característica do método, essa grande variância, sabe? Então é bem lembrado. Eu queria comentar agora, para a gente depois passar para o segundo ponto, a respeito tanto dos fatores relacionados à desnutrição, quanto o potencial tratamento, já fazendo um link. Primeiro que me vem à cabeça é subdiálise. E talvez, para mim, o grande ponto é aquele paciente que às vezes tem um KTV bom, mas que está deixando de fazer diálise algum dia, a aderência não está tão boa assim. Como é que você aborda isso? Até porque a literatura sugere que tem albumina mais baixa, está com dados de potencial de desnutrição, aumenta a dose da diálise. Como é que você vê isso? Então, eu vou fazer um pequeno adendo antes de passar para esses fatores que impactam na questão nutricional, mas tem a ver com a avaliação ainda, sabe? Que a gente lembra Uhum. muito da albumina, mas tem alguns fatores, tem alguns elementos clínicos, antropométricos, que eu gostaria de destacar, sabe? E às vezes o médico não valoriza muito. É, alguns têm lacunas óbvias, a gente já conhece elas, mas precisam ser utilizados. O peso corporal, mas lembrando que o peso corporal, você tem que ter duas dimensões ao acompanhar o peso do seu paciente num programa de diálise peritoneal. O primeiro é o peso real, e o segundo é o peso ideal, ou o peso mediano, que é o esperado pelos pares. E aí envolve idade, biotipo do paciente, é o que se chama de peso mediano. Isso é importante na hora da gente fazer os cálculos terapêuticos, tá? Então, lembrar desses dois domínios, peso real e peso ideal ou peso mediano, o peso dos pares, tá? O IMC, a gente já sabe daquelas lacunas óbvias, mas a gente acaba utilizando ele também. As pregas bi e triseptais, elas são importantes na avaliação da gordura corporal, tem uma acurácia bastante razoável e são medidas, né, Netão, que podem ser acompanhadas prospectivamente. Então, olha lá na evolução da sua nutricionista. A Thais, ela é bastante metódica lá na clínica nessa descrição, eu sempre acompanho as medidas que ela faz, são medidas já consagradas. A outra é a medida da circunferência do bíceps, né? Você faz aí a medida da maior circunferência biceptal e ela tem uma boa correlação com a massa muscular. Então, do ponto de vista prospectivo também, é uma coisa interessante você estar acompanhando, a nutricionista ela te dá esse dado. E algumas coisas que a gente não utiliza na prática, né, Então, não sei qual que é a sua experiência. Mas bioimpedância, eu tenho uma experiência muito restrita com ela, assim, usei muito pouco. A literatura mostra que, do ponto de vista da tomada de decisão, não agrega muita coisa, né? DEXA também, que eu nunca usei, mas é um exame que eventualmente pode ser utilizado. E a avaliação subjetiva global, que é uma avaliação multifatorial do estado nutricional. Ela é prática, ela é exequível, ela é reprodutível,
Então, a minha sugestão para um programa de diálise peritoneal, a ferramenta para avaliação multifatorial do estado nutricional é a avaliação subjetiva global. Você consegue isso aí facilmente na internet, tá? É a minha sugestão de ferramenta para ser utilizada. Não sei o que, que É, você pensa não. disso. Eu estou com você e você é até mais amplo, Fernando. Eu acho que tanto a bioimpedância, mesmo o DEXA, que tem uma acurácia melhor do que a bioimpedância, o custo-benefício, eu acho que ele não cabe dentro de uma prática clínica. Então, a gente vê um monte, eu que recebo muitos pacientes clínicos também, com questão relacionada a peso, existe uma tara, né? Porque sobe na máquina e aí faz a bioimpedância e aí, de repente, perdeu 5 quilos de massa magra. Você fala, você está igual, você não mudou absolutamente nada, você está sentindo alguma coisa diferente? E na prática as pessoas começam a se apaixonar pelo número, né? E eu aprendi uma coisa que é o seguinte: não tem melhor coisa que um negócio chamado espelho. A pessoa vai para frente do espelho e olha o Exatamente. que está acontecendo. E eu É, não estou brincando. As pessoas, às vezes, elas se prendem, por exemplo, a peso da balança. A pessoa está assim, eu estou gorda ou eu estou magra. Eu falo, cara, aí eu quero pesar 60. Ninguém olha para você na rua e fala assim, 60. A pessoa fala, gorda, magra. exatamente. Então, foto, roupa, espelho, às vezes, Percepção de força, né, Neto? exatamente, isso tem um significado clínico, por vezes, muito maior do que ficar querendo colocar algo que seja extremamente novo, atual, moderno, né? Então, eu concordo plenamente com você. Eu acho que uma avaliação subjetiva bem feita, ela carrega um valor agregado muito maior do que qualquer outro dessas novidades que, por hora, eu acho que tem pouco valor na prática clínica diária. Tem algum valor aí, talvez, num cenário de pesquisa e tal, mas no dia a dia eu concordo com você É, plenamente. e eu destaco para a turma, é claro que as nutricionistas envolvidas no programa de diálise, isso aí é uma coisa muito elementar, muito básica, né? Mas troca uma ideia com a sua nutricionista, vê se ela usa o peso mediano, o peso ideal. Isso não é trivial, né, Netão? Então você veja lá um paciente que chega para você num estado aí de desnutrição proteico-calórica, de depressão proteico-calórica, está pesando 60 quilos, e o peso mediano, o peso por pares dele é de 80, né? Olha a diferença que isso faz na hora de um planejamento terapêutico, né? Então troca essa ideia e vê o parâmetro que vocês estão utilizando aí no programa de vocês. E eu vou ratificar uma coisa que você falou. Conversa com ela, porque a maioria É, não conversa. Não, pode parecer parece incrível, né? Mas é brincadeira, né? Mas verdade. É verdade. eu acho que a equipe multidisciplinar ela não pode estar só no papel, né? Eu Tem que vejo haver lá esse contato, né? o nosso prontuário ele facilita, porque a gente está, quando a gente recebe o paciente, ele já passou em regra na enfermeira, na nutricionista, né? E lá está a evolução é a avaliação subjetiva global de 7 pontos, essa mesmo. E lá já está a evolução da nutricionista. A evolução da Thais é uma evolução rica. É interessante, o médico não pode abrir mão dessa informação. Então, assim, eu nunca perco essa oportunidade de ver, de acompanhar o que ela está fazendo, porque facilita muito aí a aderência do paciente quando o médico fala a mesma língua da nutricionista. Exatamente. Ia Não é comentar verdade? exatamente isso. Falar a mesma língua. E é engraçado que, por vezes, às vezes aparece alguma coisa que talvez eu não concorde, não é questão de certo, errado, mas você bate o olho, você chega depois e conversa. Fala assim, por que você fez isso? Ah, não, verdade, tem razão. Ou não, vamos talvez na próxima mudar um pouquinho, né? Então, Exatamente. azeitar essa comunicação acho muito importante. Fernando, eu vou acelerar um pouquinho, até porque senão a gente não consegue falar da parte da obesidade, mas do ponto de vista de tratamento, o que você sugere numa pessoa que está assim, tá desnutrida do ponto de vista proteico-calórico de forma óbvia? Dose de diálise, intervenção, mudança de terapia por vezes, alguma medida específica, suplemento, liberar comida e seja o que Deus quiser? Como é que o que você vê? Então vamos lá, dose de diálise é fundamental, né? No nosso programa, a gente tem uma parcela interessante de pacientes na estratégia incremental. A gente já comentou aqui também nos nossos encontros.
é aquela estratégia na qual você dá uma dose de diálise que complementa a função renal residual do paciente. Só que isso é dinâmico ao longo do tempo. E, eventualmente, você tem que modular a sua prescrição da diálise para ofertar a diálise ótima, a diálise adequada, para que ela não tenha impacto no status nutricional. Então, quem trabalha com programa de DP incremental tem que ficar atento com esse aspecto. E lidar aí com os ajustes tradicionais para a dose de diálise. Então, nutrir sem a dose da diálise estar adequada é muito difícil de você conseguir sucesso. Do ponto de vista do aporte proteico, né? Então, a ideia é que esses pacientes sejam em HD, em DP, não tem diferença, tá? A orientação numérica 1,2 grama quilo dia, tá? De aporte proteico. Lembrando que é peso ideal, peso mediano, né? O peso de pares, tá? Então, 1,2 gramas por quilo ideal dia. 50% a 60% disso aí de proteína de alto valor biológico. Lembrando que isso pode variar. Essa meta não é fácil, viu, Netão? Ela pode parecer tranquila, mas não é. A maioria dos pacientes, eles ingerem bem abaixo disso. Então, num primeiro momento, você não consegue atingir esse aporte com facilidade. Vamos lembrar do nosso paciente em diálise peritoneal, que tem aquela perda um pouco maior, principalmente o autotransportador. Esse é um paciente que às vezes você vai ter que suplementar. Você não consegue nutrir o indivíduo do ponto de vista proteico se não tiver caloria. A gente comenta isso muito aí no nosso grupo, né? É o efeito poupador de proteína que a caloria tem. Então não adianta ofertar proteína se você não ofertar um aporte calórico adequado. Quanto de caloria aí? 30, 35 quilocalorias dia. Isso aí é uma meta bastante adequada para essa população. A gente precisa suplementar com alguma frequência na diálise peritoneal por causa dessa perda aumentada que esses pacientes têm, sabe? Aí a gente suplementa com albumina em pó. Aí você tem várias formulações, tem várias apresentações aí no mercado, desde ofertas a granel, você vai lá no Mercado Central e compra, até fórmulas comerciais aí em farmácia, tá? Essa é uma possibilidade. O problema da albumina, da suplementação oral, é às vezes a palatabilidade. Então, muitos pacientes não gostam do gosto da albumina, aquele gosto que lembra a clara do ovo, mais forte, às vezes traz alguma repulsa para alguns pacientes e eles não conseguem ingerir. Mas, assim, existem formas criativas de você conseguir preparar isso, tá? Existem várias fórmulas interessantes. Você pode fazer essa suplementação também com outras formas de proteína de alto valor biológico, até o whey protein, tá? Ele pode ser usado, a questão é o custo, né, do whey, é um custo maior, mas é uma outra possibilidade. Caloria, quando você está repondo, quando você está ofertando caloria, lembrar que os pacientes em diálise peritoneal vão receber parte das calorias através da diálise. Esses pacientes costumam receber aí 100, 150, 200 gramas de glicose durante uma terapia. Então, ele já parte da oferta calórica dele, vem da DP, você precisa levar isso em conta. E do ponto de vista de densidade calórica, já que esse paciente recebe parte disso do carboidrato intrínseco ao tratamento, a gordura é bem-vinda, né? Então, isso aí a gente fala com muita tranquilidade, né? A gente já perdeu o medo de gordura, inclusive gordura saturada há muito tempo. A Thalys fala a mesma língua nossa, então a gente usa muita oferta calórica lipídica. Então, usamos aí óleo de coco, TCM, formulações purificadas de TCM, então não temos muito medo de gordura saturada nessa população, não há nenhuma evidência que isso seja maléfico para os pacientes, ao contrário, né? Então, assim, a gente
do ponto de vista de perfil lipídico, e isso é bastante tranquilo para a gente fazer essa oferta calórica lipídica com mais liberalidade. Com isso, a gente segura um pouquinho o aporte de carboidrato, que esse paciente já recebe. Muitos deles já são diabéticos, portadores de síndrome metabólica, a gente comentar um pouquinho disso. Então, a gordura ela ajuda muito aí nesse contrapeso aí, energético dos pacientes. Eu acho que a gente podia até colocar aqui no Nefrotox um capítulo assim, o que não está no livro. Isso é O que legal. não está no livro Inclusive, já falamos muito disso aqui, né? Várias. exatamente. E você comentou, o que está no livro é ali, 1,2, 1,3 grama quilo dia. O que o Neto faz na prática? Como você bem disse, não é fácil atingir isso. Eu tiro o medo do paciente de comer carne. Porque ele Isso aí. chega para a gente normalmente apavorado. Porque ele acha que se ele comer um bife, ele vai morrer, porque o fósforo dele vai subir, porque ele... Come. Eu prefiro que ele coma um omelete de manhã, um bife na hora do almoço e um peixe à noite, e se precisar atrás, eu corro atrás do fósforo, do que o contrário. E é impressionante, naqueles que conseguem seguir, porque não é fácil para eles muitas vezes, né? Tem uma série de fatores, inclusive esvaziamento gástrico, né? A própria presença do líquido intraabdominal, às vezes dose baixa de diálise, às vezes há uma inapetência e existe uma certa baixa tolerabilidade para comidas mais proteicas que acabam carregando também gordura. Então, eu tendo a fazer isso, ao invés de eu ficar com medo do fósforo, eu libero a proteína do ponto de vista come e eu corro atrás do prejuízo. E eu vou te falar que, grosseiramente, de cada 10, 7 a 8, a coisa dá certo. O paciente melhora como um todo na avaliação subjetiva nutricional. E não tem dúvida, né, Natal? Esse paciente ele estando melhor do ponto de vista nutricional, a evolução dele vai ser outra. O que a gente percebe muito, às vezes, é o medo aí das equipes, das pessoas que estão lidando com os pacientes, é quando você aumenta a oferta, a ureia sérica ela vai, obviamente, subir. E aí o colega ele fica impressionado com o número, né? E isso o motiva a restringir mais. Então, isso não é problema nenhum. Às vezes esse paciente ele vai ter um aumento da geração de ureia, ela vai aumentar um pouco, mas esse paciente tem um bom KTV, ele está bem adequado, ele está melhorando na sua frente, não tem que ficar preocupado com esse aumento isolado da ureia, né? Não é verdade? E vou te falar que tem mais uma coisa que eu preconizo demais com a turma, não adianta nada a proteína se você não fizer exercício de força. E quando eu falo exercício de força, não significa que o cara precisa fazer crossfit. Se ele conseguir carregar as compras dele na hora que chegar em casa, Perfeito. um senhor, às vezes, segurar o neto no colo um pouquinho. Essas pequenas coisas, além de serem prazerosas do ponto de vista de vida, a pessoa passa a viver, às vezes, novamente. Isso é importante. Fazer força, não basta ter tijolos, você tem que ter o pedreiro também ali para conseguir transformar aquela quantidade de proteína em massa muscular. Ó, essa é uma lembrança fundamental, né? Então, também que, em regra, o médico esquece. Essa associação aí de uma boa nutrição com práticas adequadas de atividade física, elas vão impactar muito na vida desse paciente. São uma lembrança excelente. E normalmente, às vezes é esquecido e muitos que recomendam acabam recomendando que vai fazer uma caminhada. E não estou falando aqui que a caminhada é ruim, mas para o conceito de recuperação de massa magra, de recuperação de uma série de você sair da sarcopenia, o exercício de força ele é fundamental, né? Por vezes não é só dentro da DP, em vários cenários. Você vê, por exemplo, no conceito de osteoporose, a gente tem muito mais evidência de que exercício de força funciona melhor do que qualquer tipo de remédio. E isso é extremamente Exatamente. subvalorizado. Médico, de modo geral, e eu me coloco nessa, tá? Durante muitos anos eu esqueci dessa questão do tratamento não farmacológico. E hoje eu vejo o quanto que isso é importante e o quanto que isso muda vidas. Então, eu Exatamente. sempre gosto de bater nessa tecla. Deixa eu ver quanto tempo que a gente tem aqui, Fernandão. Tem uns 15 minutinhos. Eu queria falar um pouquinho, Fernando. Acho que já deu para a gente dar uma ideia boa da questão da desnutrição. Mas a gente encontra também o outro lado da moeda. E a gente encontra muito sujeito, por vezes, obeso e com uma desnutrição proteica, muitas vezes.
é o sujeito que está gordo e que está fraco, né? Eu acho que essa combinação ainda consegue ser pior do que a primeira, porque dá uma falsa impressão de que a coisa está bem. Na verdade, você vê nitidamente que ele não consegue levantar as compras do supermercado. Como é que você faz isso? Como é que você avalia esse paciente? Até porque, de uma certa maneira, a gente está entupindo eles de carboidrato pela própria natureza da diálise peritoneal. Então, né? Então, aí eu costumo falar que primeiro que essa é uma situação muito comum, essa que você está descrevendo. Então, o indivíduo em sobrepeso, obeso, portador de síndrome metabólica, já sarcopênico, começa um programa de diálise peritoneal. Esse paciente ele tem um vício de origem, né? Que a substância que é utilizada para tratá-lo pode alimentar a doença de base, né? Isso é um paradoxo terapêutico, que não tem como a gente se desvencilhar totalmente dele por enquanto. Então, existem algumas estratégias práticas. O primeiro é o programa de DPFUSH, porque você tem a diurese, a função renal residual como sua aliada, e nesse cenário você usa muito pouco bolsa hipertônica. Então você consegue trabalhar com bolsas de baixa tonicidade. Então, estratégia de PFUSH é glicopoupadora per si. Essa é uma boa dica. A outra é usar soluções poupadoras de glicose. É, com essa indicação precípua. Então, é aquele paciente metabólico, diabético, obeso, com descontrole glicêmico, e você não quer entupir ele com mais glicose no início da terapia. Então, você pode utilizar soluções poupadoras de glicose. No nosso meio é icodestrina. Então, a gente tem alguma experiência com o uso de icodestrina nessa situação. A outra, né, então, é a abordagem nutricional em si. Então, como esse paciente ele vai ganhar mais glicose direto na sua circulação esplâncnica, você tem que diminuir o aporte de carboidrato. Então, uma estratégia redutora de carboidrato, uma estratégia nutricional desenhada, específica para isso, ela é muito importante. Então, a sua nutricionista ela tem que entender um pouco desse ambiente low carb, esse manejo de baixo carboidrato, ele é muito bem-vindo nessa população. Fica sempre atento com os fatores inflamatórios que permeiam esse doente, né? Então, a gente não é incomum a gente encontrar um contexto inflamatório, então, que é sempre difícil esse background inflamatório, ele perpetua todo o processo, e as fontes, às vezes, são ocultas, né? Uma fonte oculta que a gente não pode esquecer é a doença periodontal. Então, cuidado com aquele paciente ser obeso, inflamado. Olha o dente, né? Isso pode, às vezes, ajudar na recuperação nutricional do seu paciente. Então, essas são dicas gerais aí para manejo desse paciente obeso com desnutrição proteica. Ainda dentro do capítulo que não está no livro, às vezes as pessoas buscam, Fernando, também o 880, né? Não, ou tem que fazer low carb, ou tem que fazer low fat, ou tem que fazer veganismo ou carnivorismo. E não é assim, né? Às vezes a Exatamente. pessoa que fuma 40 cigarros por dia, se ela passa a fumar 10, Exato. é melhor do que se ela continuasse fumando 40. Exatamente. Então, se você consegue, de uma certa maneira, reduzir o aporte de glicose numa pessoa que tem uma síndrome metabólica, que tem uma intolerância a carboidrato, mesmo que você não faça o ideal, você já, por vezes, já melhorou muito a situação metabólica daquele sujeito e, às vezes, até melhora ele clinicamente, sem necessariamente chegar numa dieta dita perfeita, vamos dizer assim, se é que isso existe. Não, e Então, isso, Netão, isso é muito, muito oportuno. Isso é fundamental. Você não deve deixar de indicar diálise peritoneal por conta desse histórico metabólico. Isso não é uma contraindicação. É até o contrário, sabe? Como esse paciente, nesse momento que ele começa, de certa maneira, ele se envolve mais, então eu costumo ver até uma melhora na aderência, a família participa
participa mais, você assume, aí o nefrologista, né? O nefrologista ele começa a trazer mais para si o tratamento insulínico, porque fica aquela divisão com endócrino, aquela confusão. Então, nesse momento, você centraliza mais a conduta e é sempre mais fácil quando você tem um médico só na julgada conduzindo, facilita, né? Então, a gente não pode olhar de maneira niilista esse paciente. A diálise peritoneal, ela é possível, estratégias poupadoras de glicose, elas são possíveis e são eficazes, elas funcionam. Falando nas estratégias poupadoras de glicose, não é uma coisa da nossa experiência, mas você vê algum lugar para soluções outras que não a ecodestrina? Por exemplo, solução de aminoácido? Não, assim, até vejo, sabe, Netão? Mas não tem nenhum tipo de experiência, mas vejo. Mas olha a ecodestrina que interessante. Eu comecei a diálise peritoneal para um paciente recente, é um paciente transplantado de pâncreas. Um transplante duplo, é um retransplante de rim e transplante de pâncreas. Ele perdeu o segundo enxerto renal e já tinha perdido o enxerto pancreático. Esse paciente estava muito descompensado do ponto de vista metabólico, mas era um diabético de longa data, não tinha acesso vascular, ainda tinha uma boa função renal residual. A gente encarou o desafio de colocar esse paciente na diálise peritoneal. Mas eu coloquei só com ecodestrina. Que ele tinha uma boa função renal residual, eu coloquei ele incremental só com ecodestrina. Então, como é que ele faz? Ele fica à noite, ele trabalha, um paciente, é um advogado, ele fica à noite dialisando só com ecodestrina. Então, do ponto de vista do ambiente urêmico, teve uma boa melhora. Ele se adaptou muito bem à terapia, e essa foi um protótipo de uma estratégia poupadora de glicose. Impactou muito pouco aí na condição metabólica dele, sabe? Então Vou te falar que, pelo contrário, né? Você melhorou a situação dele, porque você dá uma melhorada exatamente. também no ambiente inflamatório que ele está vivendo, exatamente. Sem colocar mais lenha na fogueira, né? E você veja, ele fica à noite com a ecodestrina, e toca a vida, vai trabalhar normal. Então é uma estratégia, um exemplo de uma estratégia poupadora de glicose num ADP incremental. É claro que é um caso muito selecionado, muito específico, mas é possível. Eu acho que cada vez mais a gente vai ter experiências, né? Nosso N está muito grande, então, e a gente tem dentro do grupo ali experiências variadas, a gente acaba aprendendo muito, né? Fernando, a gente está caminhando para o final, mas eu queria pelo menos passar de uma maneira, mesmo que superficial, sobre uma condição extremamente frequente e que por vezes não está no livro, como tratar constipação intestinal, que é uma dor de cabeça para o nefrologista, para a equipe que está tratando o paciente da DD e para o próprio paciente, porque intestino que não funciona é normalmente problema na diálise peritoneal. Então, Netão, na verdade, eu acho que você pode dividir esse capítulo na prevenção e no tratamento, porque o intestino ele tem que estar saudável nessa população. O aporte de... Então, assim, Isso é um assunto amplo, assim, daria uma live só para ele, mas de maneira bastante resumida. O aporte de fibras não digeríveis nesse paciente é fundamental, né, então, porque aquele microbioma carbolítico intestinal, ele vai ajudar em vários aspectos. Existem muitos trabalhos mostrando a repercussão na saúde sistêmica e na própria saúde intestinal do paciente. Então, você trabalha com fibra solúvel, essas fibras, na verdade, vão gerar um microbioma anti-inflamatório, esse que é o racional para essa estratégia. Isso tem um impacto no bom funcionamento intestinal, na profilaxia da constipação intestinal. Aí você pode usar, eu uso muito inulina para esses casos. A inulina ela pode vir daquela batata Iacon, que hoje a gente consegue com mais facilidade aqui no nosso meio, e o preço tem ficado mais em conta. Mas se o paciente quiser, se ele não quiser ingerir a batata Iacon, você pode mandar manipular sachês de insulina.
de Inulina. inulina, 5 a 10 gramas por sachê, tá? Essa é a dose. 1 a 2 sachês dia de inulina diariamente. Isso pode ser misturado em água, pode ser misturado em salada de fruta, em vitamina, a forma que for mais adequada. E a inulina é bom, ela tem um gosto doce, né? É bem aceito pelo paciente. As fibras insolúveis, você tem que tomar cuidado, se ingerir muita fibra insolúvel, você pode até gerar uma constipação paradoxal. A ideia é que fique em torno aí de 20, não ultrapassar 30 gramas de fibra insolúvel dia. Uma fonte boa de fibra solúvel e insolúvel, né, então, a copra do coco, tá? Então, aquela parte branca do coco, que ela é uma ótima fonte de fibra. Uma outra boa, que é também muito utilizada, é a linhaça, né? Eu uso muito aí o, a farinha de linhaça dourada, também uma boa fonte de fibra. E naqueles pacientes Dá uma que boa farofa low carb, tá? dão uma boa farofa low carb, mas o coco é uma dica bem interessante. Cascas de algumas frutas que têm pectinas, são também fibra, fonte de fibra solúvel, tá? Aí frutas com baixo teor de potássio, maçã, pera também são interessantes a ingesta dessas frutas com casca. Aí nós estamos falando do capítulo da prevenção. E o tratamento do indivíduo que já tem a constipação intestinal? O ideal é você usar algum emoliente fecal. Esses pacientes têm fezes muito ressecadas, então você pode usar o óleo mineral ou algum laxante com ação osmótica. E aí uma sugestão é a lactulona. A lactulona, a dose recomendada é 20 ml, 2 a 3 dias ao dia de lactulona. Você vai tateando essa dose. Ou o PEG, tá? O polietileno glicol. Você pode fazer também Que o não tem nada a PEG. ver com a cerveja, né? Tem Vamos nada a deixar ver com a claro. cerveja, pode tomar com tranquilidade. Você manipula também os sachês de PEG, 5 a 10 gramas por sachê. O PEG já tem um efeito mais pronunciado, então esse paciente às vezes ele vai ter um efeito é, de arreico mais significativo. Então eu inicio aí com a lactulona, que eu acho que ela é mais fraca e não traz tanto problema social para o paciente. Mas aquelas constipações mais graves, a sugestão é usar o PEG, tá? Polietileno glicol. E por último são os agentes de motilidade intestinal, tipo Dulcolax, Bisacodyl, né? Esses agentes eu utilizo principalmente quando eu quero, às vezes, melhorar a motilidade intestinal para mudar o catéter de posição, mas usa com parcimônia, evita o uso muito prolongado por causa da constipação paradoxal que esses agentes podem provocar. Então, grosso modo, são essas as dicas aí para prevenção e para o manejo da constipação intestinal. Eu vou te falar que eu concordo com você, isso é um capítulo à parte, eu acho que a gente ainda entende muito pouco nessa seara, eu acho que tem várias situações que não se encaixam tão bem nos nossos mecanismos, É, mas definitivamente nada melhor do que teste terapêutico, né? E não ficar naquela coisa neurótica do tipo, precisa fazer isso. Você fala, não, mas o meu intestino está funcionando bem. Não, mas você não está comendo fibra suficiente. Ou vice-versa, né? Não, você está comendo fibra e não funciona. E é. querer culpar a vítima, né? E Muitas até o vezes pelo que efeito está acontecendo. paradoxal, né, Netão? Existe o efeito paradoxal de fibra insolúvel, né? Então, o excesso de fibra, muita gente não sabe desse conceito, né? O excesso do consumo de fibra ele pode provocar constipação. Lembrando que essa é uma população, a nossa população de pacientes dialíticos, eles de fato consomem muito pouca fibra. Os inquéritos epidemiológicos eles são unânimes, eles consomem muito pouco, né? Então, Muito fandango, que é o que exatamente. que eles consomem. Então, exatamente. Então tem que ficar atento com isso aí. Muito bom. Fernandão, o Instagram já está me dando recado aqui, que a gente tem pouco tempo. Queria te agradecer. Acho que a gente conseguiu passar bem aí pelos aspectos nutricionais do paciente na DP. Falamos, inclusive, um pouquinho do pré-dialítico.
Muito obrigado. Queria que Show você de desse a bola. sua mensagem final aí para a turma. Beleza, turma? Agradecer vocês e lembrando aí de estar sempre junto com as valiosas nutricionistas aí nos nossos programas de diários. Grande abraço. Show de bola, gente. Essa live fica aqui no IGTV e logo vem novidade para vocês aqui no nosso Nefro Academy. A gente está preparando com muito carinho. Guarda essa pontinha de curiosidade aí, mas vem coisa boa aí, né, Fernandão? Vem. Coisa muito boa. Valeu, gente. Um Forte abraço, abraço e turma. até semana que vem. Tchau, Valeu. tchau.